Shalom, Deus seja louvado. Continuação, o livro Generais de Deus, John Alexander Dowie, o Apóstolo da Cura, página número 8. Marcha nupcial. Pouco tempo depois daquela extraordinária revelação a respeito de cura divina, Dowie começou a pensar em se casar. E foi aí que percebeu que estava enamorado de sua prima, Giannini, e que não conseguiria ser feliz sem ela. Após várias discussões controversas entre os membros da família, concordaram com o casamento deles. Assim, com a idade de 29 anos, no dia 26 de maio de 1876, ele casou-se com sua prima e, juntos, começaram uma incrível missão. O primeiro filho do casal, Gladstone, nasceu no ano de 1877. Nessa época, por ter confiado em pessoas que não deveria, Dowie se viu em grandes problemas financeiros. Por isso, Giannini e Gladstone foram viver com os pais dela, até que a situação melhorasse. Nem é preciso dizer que essa decisão causou ainda mais confusão no meio da família, por causa da desconfiança que os sogros de John tinham dele. Entretanto, mesmo com todas essas dificuldades, ele permaneceu sendo um homem de visão. E no meio daquele caos, se agarrou firme ao trabalho que estava à frente. E, depois, escreveu à esposa, dizendo o seguinte: consigo ver o futuro com muito mais clareza do que posso solucionar os mistérios do presente. Todo ministério tem um futuro. Entretanto, precisamos acreditar plenamente nesta verdade, ou nunca conseguiremos dar o primeiro passo. Como Dowie, precisamos decidir nos agarrar à palavra de Deus e lutar por aquilo que nos pertence aqui na terra. Os reveses sempre existirão, mas somos nós que determinamos se os problemas vão permanecer e por quanto tempo. Mesmo que tenhamos um chamado, ainda assim precisamos lutar contra os ataques do inimigo, que são enviados para destruir nossa visão e nos desanimar. Os anjos do Senhor podem nos ajudar, mas a luta pelo nosso destino é uma responsabilidade pessoal a qual temos de vencer. Chega de religião. Durante esses tempos difíceis, Dowie tomou uma decisão que nunca havia tomado antes: deixar a denominação da qual ele fazia parte. Afinal de contas, ele não conseguia entender e nem trabalhar com a frieza e a indiferença da sua liderança. Além do mais, ele queimava por dentro de paixão por proclamar a mensagem de uma cura divina por toda a cidade. As congregações que ele liderava haviam atingido um tamanho de mais de 2 vezes o das outras. Contudo, parecia que o seu sucesso havia falado a ouvidos surdos e ele estava constantemente lutando contra as políticas e a teologia da letra da lei, que ameaçava refrear a sua fé. Por causa da hostilidade demonstrada pelos líderes de denominação, Dowie estava sempre na defensiva. Em uma carta para sua esposa,
falando sobre a sua decisão de começar um ministério independente, ele falou sobre o sistema político denominacional de sua igreja. Sufoca e destrói a iniciativa e capacita a capacidade individual de seus membros, transformando-os em meras ferramentas na denominação. Ou, o que é ainda pior, faz com que adotem uma mentalidade mundana, deixando-os meio perdidos e praticamente inúteis, bons navios, mas muito mal conduzidos e excessivamente sobrecarregados de mundanismo e apatia. Dowie chegou à conclusão de que se a igreja pudesse ser despertada, um avivamento seria absolutamente possível. Então, passou a considerar a grande oportunidade que estava à sua frente. Primeiro, fez um estudo do estado letárgico da igreja e depois analisou os que não frequentavam a igreja. Assim, tomou a decisão de que se alcançasse o grande número dos não convertidos, isso resultaria no maior fervor espiritual por parte deles em relação à pessoa de Jesus Cristo. Foi aí que decidiu parar de trabalhar entre os crentes frios e determinou que sua missão seria alcançar as massas negligenciadas que estavam perecendo. Ele levaria a elas a revelação de que Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em 1878, Dowie saiu de sua denominação e alugou o Teatro Royal, na cidade de Sydney, para começar o ministério independente. Centenas de pessoas afluíram para lá com o propósito de ouvir suas mensagens poderosas. Porém, mais uma vez a falta de recursos interrompeu o seu trabalho. E mesmo a frequência sendo grande, a maioria não possuía recursos financeiros. A única saída que John encontrou foi vender a sua residência imóveis, mudar-se para uma casa menor e investir o dinheiro na obra. Depois que Dowie fez isso, o trabalho prosperou. Em uma mensagem onde descreveu esses acontecimentos, ele disse o seguinte: meus belos móveis e quadros se foram, mas em seu lugar vieram homens e mulheres trazidos aos pés de Jesus por intermédio da venda desses meus bens terrenos. Na paixão que Dowie tinha pela obra de Deus, não se preocupava com a forte oposição que havia se levantado contra ele. Denunciou veemente os males daqueles dias e organizou um grupo de pessoas para distribuírem literaturas evangélicas por toda a cidade. E, por causa dessa sua iniciativa, levantou-se uma violenta perseguição, na sua maioria por parte dos pastores locais. Entretanto, mesmo diante de toda essa oposição, Dowie lidava com a letargia dos líderes religiosos de maneira implacável. Ele não media suas palavras e falava francamente: não reconheço o direito deles de pedirem alguma explicação sobre a minha maneira de agir. Também não tenho nenhuma consideração para com a opinião deles. Certa ocasião, ele respondeu o seguinte a um pastor: para mim, o seu julgamento é tão fraco e incapaz quanto o seu ministério. Gostaria de conhecer quem distribuiu esses folhetos maldosos entre as suas ovelhas. Eu certamente iria o elogiar,
por haver escolhido tão bem campo para fazer o seu trabalho de distribuição. Uma das facetas do chamado de Dower era lidar com pecados morais, e uma postura muito forte contra questões morais geralmente está associado a um forte ministério na área de cura divina. O pecado é a maior causa de muitos males e doenças. John Dower, entretanto, deixava sem ação seus críticos com tal perspicácia que isso os levou a se juntarem em um complô para destruí-lo. Desta forma, o palco estava montado para o aparentemente invencível John Alexander Dower. Pastor Anderson Dias. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.